E naquele pique, não tem jeito, hein? Vamos lá iniciar então a nossa primeira videoaula aqui, diretamente falando sobre técnicas de corte de cabelo, onde eu vou tentar ser o mais prático, breve e objetivo possível, tá bem? Para a galera que já está aqui, para os nossos alunos da nossa formação, eles sabem que nós utilizamos 3 pentes como base para que saia aí de forma efetiva a nossa graduação. Nós utilizamos o pente 1,5 com alavanca alta, o pente meio com alavanca baixa e o pente 1 com alavanca alta. Traduzindo, utilizamos o pente maior com alavanca aberta ou alta e o pente menor com alavanca fechada. E depois, para fazer o polimento, utilizamos o pente 1, também trabalhando as alavancas para efetuar o nosso degradê, tá? No meu caso, eu não vou estar utilizando a troca efetiva dos pentes, porque aqui eu já tenho uma quantidade de equipamentos que favorece ainda mais a praticidade daquilo que eu faço, que é obviamente o corte. Eu não troco pente e sim eu troco máquina, ok? Nessa aula nós vamos estar utilizando a Babyliss como máquina no pente 1,5. Em seguida, nós vamos estar utilizando outro modelo da máquina Babyliss com o pente 1 e depois o modelo da Rebel com o pente meio para estar fazendo também o nosso corte. Nesse corte também utilizaremos a máquina de acabamento, pois nós vamos chegar ao objetivo de utilizar a máquina shader, tá bem? Eu vou estar trabalhando com esses equipamentos bem próximos de mim, localizado num carrinho, e vamos iniciar aí de forma direta o nosso corte de cabelo. Antes de posicionar a nossa capa, eu vou estar utilizando o que nós chamamos de gola higiênica. É um pedaço de papel que nós utilizamos para ficar e fazer aqui de forma higiênica o isolamento do contato direto com a pele do cliente e a nossa capa que nós vamos estar utilizando, tá bem? Nesse caso, se o cliente vier suado da rua ou de algum outro local, ele não vai estar trazendo nenhum tipo de bactéria e também dentro da barbearia também não estaremos oferecendo esse risco para ele de contaminar por algum outro cliente já passado. Vamos posicionar bem a capa. A minha capa ela é de amarrar, mas vocês vão encontrar várias formas de acabamento de fechar essa capa, tá bem? Então fica muito a gosto, a minha eu mandei personalizar e quem quiser o contato é só comentar aí embaixo que eu deixo o contato da senhora que fez essa minha capa, tá? Após fazer o fechamento da capa, agora basta dobrar aqui o papel, virar ele bem com cuidado, que ele não vai descolar, tá? Agora que eu posicionei, vocês viram como ficou, mas eu vou pegar uma outra gola e vou mostrar aos senhores como é, tá? É um rolo, vocês vão destacar aqui bem no picote, ok? E após destacar no picote, ela tem uma faixa de cola entre as pontas. Ela não gruda o azul no contato branco, tá? Ela só gruda se for realmente cola a cola, ok? Então, nesse caso, você posiciona a frente do seu modelo e, se for pequena, você também pode fazer o efeito de esticar, porque ela tem o efeito mola. Você posiciona, puxa e faz diretamente o fechamento aqui, tá bem? Então é isso. Tá ali. Ao jogar fora, essa gola vai direto para o nicho e não para o chão, tá, gente? Lembrando que no chão é só cabelo. O meu pente com a guarda alta, ou pente alto, né? Com a guarda aberta, guarda alta. Pente 1,5 com alavanca alta, aberta. Okay. Também vou estar utilizando uma escova, tá? Para auxiliar. A marcação que eu vou efetuar o corte de cabelo vai ser um high fade com a marcação bem superior, bem elevada, ok? E o que vai determinar a proporção, qual é a medida do meu corte de cabelo, não é a minha faixa da zero, mas sim a faixa mais escura desse cabelo. Se a faixa mais escura ficar em cima, ele é um high fade. Se a faixa mais escura ficar
no meio ele é um mid-fade. O que determina a diferença e a altura do corte não é a faixa branca, mas sim a faixa mais escura do corte. É o que vai denominar qual é a medida, qual é a proporção desse cabelo, tá bem? Um high fade, a medida mais escura dele é bem ao topo. A minha proposta, fazer um corte mais agressivo nele, deixar ele com aquele aspecto do sargento da Força Americana, aquele bem lourão, bem russão mesmo, bem cara de mal, tá bem? Vou trazer também uma correção para essa barba dele, onde muitos pensam que não há barba, aqui a gente pode transformar e vai dar uma mudança total no visual desse meu modelo, tá bem? Vou fazer uma raspagem na lateral, utilizando a shave, buscando alcançar o tom mais branco possível desse modelo, e ele realmente vai sair daqui uma outra pessoa, tá? Utilizando agora o meu pente 1,5 e criando o que a gente chama de proposta de corte, ok? Então eu subo e mantenho a máquina, criando de forma proposital um ponto de clareamento, um ponto muito mais claro também. Passei bem, ó. Esfreguei, poli bem, fiz bem o polimento com pente 1,5. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Busquei clarear bastante. Não sei se a galera do TikTok consegue responder. Após passar o pente 1,5 com a alavanca alta, eu noto que fica já uma diferença nesse ponto, um ponto muito mais claro também. Então agora eu vou baixar a minha guarda e vou trazer até quase ao mesmo ponto em que eu iniciei, buscando tirar toda a imperfeição dessa região aqui, tá? Então eu vou voltar e vou passar, vou reforçar o pente 1,5 nessa região aqui. Rapaz, parte, eu vou buscar o meu pente meio, o meu pente menorzinho com a máquina rosa, a Rebel. E agora eu vou criar a diferença para chegar no objetivo em que eu quero. É nesse momento em que eu vou determinar qual é a distância, qual é a medida, qual o tom cinza que eu vou querer deixar nesse cabelo. Como proposta, eu vou trazer como tom cinza uma medida de 2 dedos abaixo dessa proposta que eu criei. Nessa primeira marcação horizontal mais aparente no cabelo, eu vou determinar uma medida proporcional de 2 dedos abaixo e vou criar uma outra marcação com esse pente meio aqui, ok? Tá? Então, nessa medida aqui, nesta proporção, mais ou menos 2 dedos abaixo, eu vou efetuar o corte aqui, eu vou criar uma outra marcação. Lembrando que agora, dessa vez, eu vou fechar a alavanca, ok? Então eu vou fazer com o pente baixo, proteja a orelha do meu modelo e eu vou criar aqui uma outra marcação, ó. Nesse momento eu posso limpar bem essa massa que eu estou criando também. Ok? Então eu usei a marcação, criei aí no intervalo, tá? Então tá pronto, gente. Já passei 2 pentes aqui para efetuar o corte de cabelo. Passei o pente 1,5 com alavanca alta e passei o pente meio com alavanca baixa. Tenho 2 possibilidades. Primeira, eu posso já remover toda a parte de baixo ou posso finalizar o meu degradê.
eu vou continuar finalizando a minha graduação. Vou trocar a máquina, o que seria trocar o pente. Deixo ela de lado e nesse momento eu vou pegar o meu pente 1, tá? A minha máquina da Babyliss e vou trabalhar com a alavanca aberta, ou seja, o pente alto. E nesse momento eu vou trabalhar retirando esta diferença do cabelo e quem acabou de ser criado aqui, ok? Eu vou passar aqui, ó, o movimento sempre reto, sempre subindo, tá, gente? O movimento sempre para cima, não é em C, é o movimento de subida que nós chamamos de decolagem também. Busquem tirar todas as imperfeições do cabelo, tá? Após passar e perceber que já não sai nada, você pode vir trabalhando, baixando a sua alavanca, tá? Após limpar toda essa região e fazer bem esse polimento, eu vou deixar essa máquina de lado, vou voltar com o meu pente e meio, só que desta vez eu vou abrir a minha alavanca e vou trabalhar com meio alto. E aí, volto para continuar a retirada da mesma marcação em que eu estava fazendo com o pente 1. Percebam que ela vai clareando, mas ainda assim ela não vai sumir por completo. Nesse momento vocês também podem vir diminuindo um pouco mais a alavanca até que ela vá chegar na remoção total. Diminua um pouco a alavanca, façam a passagem, depois retorne ao início, diminua a alavanca e assim sucessivamente até que você perceba que já não vai estar ficando nenhuma marcação nesse seu também. Bem? Lembrando, muita leveza na mão, muito cuidado. Acima de tudo, você está lidando com pessoas, tá? Por mais que você esteja treinando, praticando, da onde você esteja vivendo, ainda assim você está trabalhando com pessoas, com mudança de visual, e você deve ter essa total responsabilidade sobre o que você está fazendo, tá? É sobre questão de visagismo aplicada com senso comum, tá bem, gente? E um pouquinho de moda para você sempre trazer o melhor visual para o seu cliente, para o seu modelo, seja para quem quer que seja que você esteja cuidando. Percebam que eu agora vou vir fazendo o polimento bem com a ponta da máquina, realmente em algumas regiões e o cabelo dele ficou marcado. O cabelo dele é um tipo bem difícil de se trabalhar também, gente. É um cabelo bem denso. Entretanto, o couro cabeludo dele apresenta aquelas bolinhas de falha entre o crescimento do poro capilar. E aí você tem que vir fazendo essas captadinhas, né? A gente chama de pegar de cantinho, bem de levinho. E aí vocês já podem perceber a diferença se
Agora, gente, eu já efetuei toda a região aqui do nosso degradê. Agora que eu alcancei aqui exatamente o tom que eu queria, né? Já cheguei aqui no meu tom cinza e agora eu também tenho meu tom mais escuro, tá? É o que nós vamos determinar do tom mais preto desse cabelo. Eu vou alcançar o tom mais branco, que é a nossa proporção de raspagem, tá? Lembrando, tem toda essa parte do cabelo que eu ainda não mexi. Como a minha graduação ela já foi realizada, eu vou soprar o meu modelo e vou manter ele limpo. E agora com a máquina de acabamento, a máquina FX, tá? De acabamento, eu vou fazer exatamente a raspagem e vou cortar no local onde eu não efetuei a passagem da máquina ainda. E vou deixar uma linha bem estreita, tá bem? Nessa região onde eu passei a máquina de acabamento, eu vou voltar e vou reforçar que eu realmente passei bem a máquina sobre essa região. Feito isso, gente, vocês podem vir com a própria máquina de acabamento e passar ela, só que dessa vez em movimento, utilizado pela nossa máquina de corte, utilizando ela para cima. Antes de eu utilizar essa máquina, que é a nossa máquina shave, eu também vou utilizar um pouco do potal para efetuar uma passagem muito mais tranquila sobre essa região aqui também, diminuindo o meu atrito sobre a pele, não dando aí nenhuma dificuldade na hora de efetuar a passagem, tá? Antes de eu iniciar a utilização dessa máquina e passar para cima, eu vou utilizar ela de cima para baixo, retirando o excesso de esforço, tá? Então eu pego em cima e passo abaixo, encosto em cima e passo abaixo. E assim eu retiro todo o excesso, todo o fio que poderia vir gerar maior atrito, ok? Após fazer isso, você pode vir e utilizá-la contra o crescimento do fio, que é para, de certa forma, fazer toda a remoção dos fios sobre esse local, ok? Até onde vocês podem subir com essa máquina? Vocês podem subir com essa máquina até a marcação que vocês fizeram ali com a máquina de acabamento. Quando vocês fizeram uma raspagem mais reforçada, ela deixa uma marcação na pele e você faz o corte com a máquina subida, você logo vê a diferença no crescimento do fio, tá bem? Vou utilizar a máquina de acabamento para tirar qualquer fio que tenha ficado sobre essa região. Já vou aproveitar e já vou limpar a orelha dele aqui. E agora, gente, eu vou vir com a minha máquina zero, tá? A minha máquina que eu estava utilizando, mas agora zero pente. Vou descer a alavanca e vou fazer a remoção de forma bem tranquila sobre esse fio aqui. Caso vocês necessitem subir, é só ir subindo a alavanca também. E vai ser muito fácil retirar essa marcação, ok, gente?
Lembrando que essa é uma das técnicas que a gente apresenta na formação, tá? A técnica que nós utilizamos diretamente no dia a dia, nós não fazemos remoção com a zero. Nós utilizamos o pente em meio e um, fazendo uma graduação totalmente decrescente. Vamos chegando ao final dessa corte, dessa lateral também. Tá ficando top, Rafa? Tá gostando? Vamos chegando ao final dessa lateral, viu? Espero que vocês estejam gostando do corte até aqui. A galera que estiver curtindo, deixa o like, deixa o comentário, tá? É muito importante a sua participação. Vou voltar com o pente meio, vou dar um polimento melhor aqui. Existem alguns pontos que eu quero dar um clareamento, tá? E é isso, gente. Vou molhar um pouco esse cabelo, tá? E nessa faixa aqui, nessa região, eu vou utilizar o meu pente amarelo, tá? Vou utilizar primeiramente uma tesoura de corte, também, fio laser ou a fio navalha. E primeiramente eu vou fazer o acerto desses fios aqui, ó, buscando alinhá-los antes mesmo de efetuar a passagem com a tesoura dentada também. Ok? Somente após isso eu vou utilizar a tesoura de desbaste e vou trabalhar com a parte fina na aresta desse cabelo. Sempre no máximo passando até 3 vezes também. Então vocês podem contar de forma inicial, depois fica automático. 1, 2, 3. Vocês vão passando e vão subindo, tá? Vão passando e vão subindo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quantas vezes eu preciso passar até sumir, tá? E aí agora vocês vão dando um polimento. Aí, chegamos à nossa lateral, o nosso degradê também. Está perfeito. Isso é bom. Meio portão. Outra, aí parou. Agora roda, né? Isso, vai, vai, vai. Pode rodar, pode rodar. Continua, né? Aí, volta, empurra o pé, vai, vai, isso. Boa. Muito bom, né? Muito bom. Valeu.